Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial, no nosso Sextou, o quadro Strong Brain, Cérebro Forte. É aquele momento que a gente conversa um pouquinho no pé da orelha e podemos debater sobre como a neurociência nos inspira no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E eu vou falar de novo da história lá do podcast do Lutz, vá, tenha paciência, só essa aqui e não falo mais, tá bom? Semana passada eu comentei com vocês sobre como eu tinha sido vigorosamente atacada por declarar a minha ascendência italiana, e agora eu quero fazer um outro comentário que também aconteceu por causa de um corte. Então, um corte que a gente falava especificamente sobre o papel da dopamina na dinâmica do comportamento. Algumas pessoas me chamaram de revisionista. Caraca, pensa num xingamento para uma cientista, né? Uma pessoa que fica ali só tentando mudar descrições e terminações e definições e para tentar se posicionar sem acrescentar nada de novo. Isso sim é xingamento. Mas por que me acusaram de revisionista? Porque eu disse que, diferentemente do que muita gente fala, e muita gente fala mesmo, que a dopamina se caracteriza como sendo o neurotransmissor do prazer, e tem muita gente que fala isso, ok? Na verdade, a dopamina está mais ligada à marcação de eventos que podem anunciar uma possibilidade de prazer, que, em outras palavras, chamamos de excitação. Então, venho aqui, à frente dos meus queridos inscritos no canal Nada Trivial, explicar de uma vez por todas a diferença que existe entre desejo, excitação, prazer, ansiedade, decepção, né. Por quê? Parece que as pessoas estão com a semântica muito empobrecida, né. Essas palavras todas significam coisas levemente distintas, não é? Inclusive, quando a gente estuda isso do ponto de vista de modelagem, experimental, né, em animais, nós precisamos de modelos específicos para cada uma das situações, né. Tem coisas que você gosta. Gostar não significa desejar. Né, ou precisar, tudo isso vai ser diferente. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, né, mas para a gente dar uma encerrada nesse assunto e nunca mais voltar a tratar disso e eu poder ter um link para mandar para alguém quando eu precisar que a pessoa entenda isso, pelo menos a partir da minha perspectiva, não é isso? Do meu entendimento sobre o sistema dopaminérgico, que é o tema dos meus estudos, né. Eu fiz minha tese de doutorado sobre o sistema dopaminérgico e a relação da dopamina com o hormônio gastrointestinal. Abre parênteses, o pessoal também criticou a minha falou que eu estava sendo revisionista em dizer que o intestino não seria o segundo cérebro, e que eu não conhecia os meandros da comunicação química do intestino. Minha tese de doutorado é sobre dopamina e colecistocinina, um hormônio gastrointestinal. Então, não que obviamente eu saiba tudo sobre o tema, mas eu já me aprofundei sobre essas coisas a ponto de poder defender uma tese de doutorado na Universidade de São Paulo, à frente de uma banca, falando sobre esse tema, e eles me deram o título, né, porque uma coisa é você querer, outra coisa é as pessoas concordarem que você pode ter um título de doutor, né, com base nesse tema e nesse assunto. E foi isso que aconteceu comigo quando eu tinha 30 anos de idade, há 24 anos atrás, eu recebi esse título de doutora e nunca mais parei de estudar sobre esse sistema. Então, em algum aspecto de dopamina ali, alguma compreensão mais elaborada de dopamina, eu devo ter, não é? E por que que eu digo então que chamar a dopamina de neurotransmissor do prazer é um problema? Você poderia dizer: "Ah, cara, é preciosismo científico". Não é, e eu vou explicar por quê. Porque se você considera a dopamina como um neurotransmissor do prazer, você está dizendo que ela será liberada quando o prazer for atingido. E é justamente por não ser assim que a dopamina se torna um pouquinho perigosa para a vida desses seres humanos do século XXI. Porque se toda vez que nós atingíssemos uma situação de prazer, nós liberássemos dopamina, nós nunca viveríamos na fissura, no craving, que é o grande problema da dopamina. Porque se a dopamina fosse liberada só quando as coisas dão certo, quando eu atinjo o resultado, né, desejado, quando eu tenho a
promessa de atingir, ela não seria liberada e não me levaria a agir de forma desesperada para alcançar aquele resultado. Tô brincando, né, com as pessoas por aqui e vou brincar com vocês também, espero que vocês me compreendam, né. Mas se uma pessoa diz para mim que não sabe qual é a diferença que existe entre excitação e prazer, eu receio que ela nunca tenha atingido o orgasmo na vida, né. Porque naquele momento, especificamente nesta situação, fica bem distinto o que é o momento da excitação, o momento em que você coloca a sua energia em agir, a sua força, a sua concentração, o seu foco, praticamente visão de túnel para uma determinada direção, e aí nós temos a dopamina, na excitação, na motivação, no desejo de buscar aquilo a qualquer custo, frente ao que acontece depois que você realiza aquele desejo. E é muito comum, inclusive, que depois de realizar, você até mesmo se frustre, porque tinha criado uma expectativa maior até do que foi o que alcançou. Mas você terá sentido aquela perspectiva de atingimento, né? Que no caso do sexo vem com o orgasmo. O orgasmo não é sempre igual? Não, tem intensidades, tem formas, todo mundo sabe disso, né? Especialmente os adultos que frequentam aqui o Nada Trivial, né. Espero que nesse momento não tenha nenhuma criança assistindo a esse vídeo, mas essa perspectiva que difere entre estar excitado, estar buscando, estar com visão de túnel, botar toda a tua energia em relação àquilo, a ponto inclusive de às vezes ser impulsivo, ultrapassar, barreiras sociais e culturais que não deveriam ser ultrapassadas de modo nenhum, né, falar o que não deve, agir de forma inadequada, isso tudo é muito dopaminérgico. Isso tudo está muito associado com o impulso. E aí você vai dizer: "Ah, mas a dopamina é ruim", então não, a dopamina não é ruim, a dopamina definitivamente marca as oportunidades que você tem de obter o aquilo que você precisa, que geralmente vai vir na forma de um prazer, na forma de um contentamento, na forma de um atingimento, com diferentes graus de intensidade. Mas é nestas situações em que o ciclo se completa que você definitivamente reforça aquele comportamento para sempre, né, no sentido um pouco exagerado da palavra, mas se você vive a excitação, se você libera a dopamina, se você executa o comportamento e atinge o prazer, o ciclo fechado faz com que aquele comportamento praticamente seja inevitável em outras situações. Você vai ter que realmente pôr muita força ali para evitar aquele comportamento, se contrapor àquele pulso de dopamina, né. Agora, se você mesmo tendo excitação, gerando esse comportamento, você não atinge o prazer, olha que coisa interessante e quem sabe até mais perigosa. Na próxima vez, no próximo contexto em que você tiver esta oportunidade de novo, você vai pôr mais força ainda para atingir aquilo que você deseja. Como assim, cara? Vamos lá. Digamos que você viveu experiências de que, a partir de um determinado contexto, você eu vou falar uma coisa bem simples que você vai entender. Digamos que você, quando era pequeno, ia na casa da sua avó e na casa da sua avó tinha bolacha recheada, certo? E na sua casa não tinha. Então, você sabia que quando você fosse na casa da sua avó, você ia conseguir comer bolacha recheada. E você adora bolacha recheada, você quer muito a bolacha recheada. Quando você está indo na direção da casa da sua avó, você já chega todo pronto para pedir bolacha recheada. É como se estar indo para a casa da avó é uma marcação de que você vai comer bolacha recheada. E a dopamina vai subindo. Quanto mais perto você está, mais ela sobe. Então é possível que a criança chegue na casa da avó e a primeira coisa que ela fala: "Vó, me dá bolacha. Vó, cadê a bolacha recheada?", né. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo em algum outro lugar que não São Paulo, pode ser que vocês queira que eu fale biscoito. Então, fique à vontade, tá, para colocar a palavra que você quiser aqui, mas a ideia é essa. A criança já vai chegar de cara e vai pedir: "Quero bolacha, quero biscoito". De tal sorte parece até impulsiva, deselegante, mas isso é a dopamina, porque aquilo foi preparado, foi ansiado, é aquilo que eu desejo. E como é aquilo que eu desejo e agora eu estou chegando perto da possibilidade de obter, eu vou ficar excitado. Eu desejo bolachas recheadas, biscoitos recheados. Só que não é toda hora que eu posso ter, então eu fico com esse desejo latente. Eu vou me aproximando da situação de poder obter. Sobe a dopamina, excita,
deixa você focado, com energia, energizado, perto do impulsivo. Consigo a bolacha e como. Estou satisfeito. Vivi o prazer. Ah, um só não é suficiente, quero outro biscoito. E eu vou escalando para obter cada vez mais prazer. E este é o problema da dopamina. Porque se você chegar agora na casa da sua avó e falar: "Eu quero biscoito", e ela disser: "Não tem, não, hoje não pode, ou só depois do almoço", aquilo simplesmente entorpece e vai subindo a dopamina como se a cada novo índice de dopamina você conseguisse ter mais força para obter aquilo. E se você não for capaz de obter, você vai se sentir extremamente frustrado. E aí, no próximo contexto, como você tem a possibilidade de se frustrar e de não conseguir, a dopamina vem mais alta e mais forte, para quase que garantir que você não vai conseguir fugir daquele comportamento que te leva a obter o que você deseja. Esse é o jogo. Então, o desejo é latente, o desejo existe em mim. É o que as coisas que eu gosto, as coisas que eu preciso, pode estar associado a minha carência afetiva, então eu preciso de atenção, pode estar associado com a minha insegurança, então eu preciso de reconhecimento, são os desejos. E as excitações acontecem quando há possibilidade, no contexto de ambiente, de circunstância, de momento, de obter aquilo. Eu me aproximo de uma chance de obter, por mínima que seja, eu posso me agarrar a ela, liberando dopamina. Feito isso, vem o comportamento. Se o comportamento tiver sucesso, alcançar o desejado, virá o contentamento, virá o prazer. E esse é o ciclo completo dessa estrutura de comportamento. Mas a dopamina está intimamente ligada com a excitação, e não com o desejo, e também não com o prazer. É com a excitação que mobiliza o comportamento para atingir. Se isso não for importante da gente deixar claro num mundo totalmente entorpecido pelos vícios, eu não sei o que seria importante de esclarecer, porque as pessoas dizendo que não preciso qualificar exatamente a diferença de excitação e de prazer, me mostram que, quem sabe, não tenham tido essas experiências para poder perceber a real diferença que existe entre elas. Era isso. Juro que não falo mais do podcast do Lutz aqui no Nada Trivial, mas até, quer dizer, salvo que venha um comentário que mereça que eu faça mais um vídeo aqui sobre isso. Grande abraço, muito obrigado pela sua companhia nessa sexta-feira. Desejo um ótimo final de semana. Se você gostou, dá o likeinho, compartilha, comenta como é que é isso para você, se você percebe essas diferenças de forma clara, não é? E se esse vídeo mudou alguma coisa para você, deixa um valeu, né? Porque esse time incrível aqui que produz vídeos sistematicamente todas as semanas para entregar aqui no Nada Trivial merece sua força também. Um grande abraço e até o próximo.